nada a ver o que ela tá falando ou faz sentido o que ela tá falando. Bom, um inscrito mandou esse vídeo do canal da Paula no Canadá. Eu já assisti alguns vídeos dela anteriormente, legal os conteúdos dela, enfim. Mas é que ela tá falando mais de imigração, não é muito a praia dela, ela mesma fala isso. E aí eu queria fazer alguns comentários que eu gostei do vídeo dela, mas alguns comentários que eu acho, pelo menos na minha opinião, ela não acertou muito na linha de pensamento dela. Novamente, a opinião dela, ela tá há muitos anos aqui no Canadá, tem muita experiência aqui, mas eu também, como tô mais ligado na parte da imigração, eu acho que também posso contribuir um pouquinho com as informações que ela tá trazendo aqui. Bom, chovendo de novo em Vancouver, né? Então eu não consigo gravar lá fora, eu queria gravar lá fora esse vídeo, mas ela trouxe aqui alguns pontos interessantes. Um inscrito do canal me mandou mensagem no Instagram falando, Caio, qual que é a sua opinião sobre isso? E eu quero trazer alguns pontos que ela trouxe aqui e conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, eu acho que ela acertou. Ela dá primeiro, né, um panorama geral de como que era antigamente, que tinha aquela receita de bolo que eu já falei várias vezes aqui no canal. Inclusive vários vídeos de francês aí, eu explico como que era antigamente, que é você vem fazer um college, você adquire a experiência canadense e aí você pega o seu tão sonhada residência permanente e aí você vira cidadão. Essa era a receita de bolo. Eu tô com a cola aqui do lado, eu vou colocar aqui atrás, que aí fica melhor. Aí, fica um pouquinho melhor para eu vocês escolhem pro lado. Mas enfim, então... Antes era dessa forma, você vai, faz o college, vem para a residência permanente. Hoje já não é mais assim. E aí eu acho que isso que assusta as pessoas que estão aqui faz um tempo. Porque como as coisas começam a mudar drasticamente, você não sabe como vai ser daqui para frente, porque você sempre teve aquela certeza de como era antigamente. Hoje a gente vê isso com várias outras coisas. Por exemplo, faculdade é uma grande dúvida hoje para muitas pessoas que querem ter uma profissão e tudo mais, não sabe se faz faculdade ou estuda por curso, enfim, tudo que tem mudança drástica, inteligência artificial, né, afetando os empregos hoje em dia, tudo que tem essa mudança drástica, a gente assusta e não sabe como vai ser daqui para frente. Eu acho que esse medo, esse tipo de abordagem é natural para quem para quem é mais assim, igual eu também sou mais assim, mais conservador, mais reservado, gosto das coisas mais certas, né? Como não tem mais essa receita de bolo, eu acho que isso acaba amedrontando um pouquinho as pessoas, mas eu acho que no caso que temos hoje, não é tão grave quanto ela faz parecer. Entendeu? Ela fala, né, isso eu também já falei várias vezes aqui do mercado de trabalho. O mercado de trabalho é bem difícil, o mercado de trabalho é complicado aqui no Canadá para quem é residente temporário ou para quem pode trabalhar full time, as 40 horas, mas não tem a residência permanente, que é você tem alguma restrição ali. Você tem um Closed Work Permit, ou você vai ter o seu visto vencendo daqui a pouco, enfim, tudo isso leva-se muito em consideração hoje para você contratar uma pessoa. E aí existe uma receita de bolo hoje, que eu vou falar no final, mas ela não é a mesma que era antigamente. E isso pode trazer muita insegurança, como eu tenho falado aqui. E uma coisa que ela falou também é que antigamente muita gente vinha na loucura. Então o cara vinha sem inglês, ele vinha sem propósito de trabalho, ele vinha com visto de turista. Porque a outra coisa que o pessoal não sabe é que não é igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que agora está mudando, né? Mas até no passado, até 2024, contratava-se normalmente, você mesmo sentando com a sua papelada em dia, você está de turista, você consegue trabalhar normal nos Estados Unidos, eu conseguia, né? Não sei como está hoje, mas enfim, isso era prático, todo mundo sabia do Brasil. Então você vai como turista, começa a trabalhar, pega um pouquinho de experiência, às vezes consegue um visto, ou depois de um tempo, 10 anos, você consegue seu green card, enfim. Aqui não, aqui se você tiver com seu visto turista, é muito difícil você conseguir um trabalho, tá? Não tô falando que não consegue, você consegue, mas você vai ganhar bem menos, vai trabalhar em condições subhumanas e você não vai conseguir fazer muita coisa aqui, então você tem que estar regularizado. E muita gente vinha antes sem inglês, sem o visto, sem planejamento e tudo mais. Hoje não tem como você conseguir fazer mais isso, tá? Hoje você precisa ter um planejamento. Não tem como você ver, vou lá no Canadá ver como que é. Esquece. Você precisa ter um planejamento financeiro, precisa ter um plano de ação, precisa ter os planos reservas, A, B, C, enfim. Isso eu concordo completamente com ela. Até agora a gente está concordando aproximadamente quase tudo, né? Pontuação alta também do Express Entry está muito alta. Por quê? Porque você precisa mais... que eu acho? A pontuação está alta, sim. Só que eu acho que os meios de você ganhar pontuação hoje não são os mesmos meios que antigamente. E aí isso acaba assustando de novo.
as pessoas, entendeu? Que antes, como você conseguia uma pontuação alta? Você ia lá fazer um teste de inglês bom, você ia lá fazer a sua faculdade, adquirir experiência, tudo isso ia te dando pontuação necessária para você conseguir ir para o Express Entry. Mas quando todo mundo começa a fazer isso, já não é um fator diferencial. Como até um inscrito falou aqui, que eu coloquei em alguns vídeos anteriores, que hoje o francês ele é a sua porta de entrada para o Canadá. E eu vou falar isso mais para frente. Só que daqui a pouco todo mundo vai ter o francês. E aí isso não vai ser mais um diferencial. Então a pontuação ela vai aumentar, porque a pontuação ela vai se nivelando. Uma vez que todo mundo tem o francês, uma vez que, por exemplo, todo mundo tem a experiência canadense, todo mundo tem o college, todo mundo tem o inglês bom, cara, isso não é mais diferencial. Então o nível básico elevou, entendeu? E é o que aconteceu agora. E aí ela falou que eu já começo a discordar. Por exemplo, teve o primeiro-ministro agora e teve a eleição do primeiro-ministro, que é o presidente deles, e teve a ministra da educação, ou da educação não, da imigração. E ela tá falando que tá tendo muita alteração, foi muita alteração drástica. Cara, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Teve alteração, e isso, quem tá falando, é alguém uma das pessoas que mais sofreu com as alterações, tá? Porque eu sou de tech. Antes tinha o programa federal que pegava bastante profissional de tech, hoje só pega cybersecurity. Eu já sentei na graxa aí, não aplico mais. Tinha aqui o programa provincial de tech, já tá paralisado, só vai provavelmente começar ano que vem, entendeu? Porque para esse ano já estão esgotados. Que era 4 mil pessoas que eles podiam chamar e chamaram já 5.500. Então já para ano que vem já bateram uma cota também. Então, para alguém que está sendo afetado diretamente por isso, também tinha o college. O college antes você podia trabalhar 40 horas se você era o esposo de um cônjuge que estava fazendo college público. Hoje já não acontece mais isso, só para mestrado. Então, assim, muita alteração. Teve muita alteração, sim. Só que agora, com relação ao Trudeau, dessa transição do Trudeau para o McCartney, que é o primeiro-ministro agora, eu acho que não teve muita alteração drástica. Eu acho que eles estão agora mirando em fraude, que até o vídeo anterior eu falei, estão mirando em fraude, porque tem muita fraude hoje em dia. Por exemplo, tiraram os pontos de LMIA, estão fechando o cerco para quem faz aplicação fictícia para segurar o status aqui no Canadá, conseguir a experiência canadense, depois aplicar para o programa provincial. Então eles estão tirando tudo isso. E também eles estão focando em coisas que o Canadá precisa. E também as províncias precisam, entendeu? Então é um caminho que eu também vou falar no final. É um caminho já quase que traçado que a gente tem, bem mais claro do que se entrasse um governo conservador. E aqui eu não estou expressando opinião política, eu estou falando se é melhor, se é ruim, se é pior, se eu sou conservador, se eu sou liberal, não estou falando nada disso. Posso fazer um vídeo disso futuramente, mas o que eu estou falando é que o caminho traçado ia mudar muito drasticamente se fosse um governo conservador. Como é um governo que já está vindo antigamente, o caminho continua, entendeu? Pô, a gente ainda está com quase 500 mil de meta de imigração do Canadá. Pô, se viesse um governo conservador, no mínimo era metade, no mínimo, tá? Se não caísse para 100 mil. Então a gente está com 413 mil de meta de imigração até 2027, 417 mil por ano. Então vai dar assim 1,5 milhão, 2 milhões, eu acho, né? Por aí, se não for mais, de imigração. Então a gente tem um caminho. Teve alteração, tá tendo alteração, mas eu acho que não vai ter alteração para quem tá fazendo, já entendeu do finalzinho do ano passado para esse ano, como que vai ser a imigração daqui um ano e meio. Ela fala também que aí esse é um ponto controverso, que é a opinião que o menino que me pediu opinião lá no Instagram, e eu tenho uma opinião em partes. Ela fala assim, cara, ela fala assim, não fica se você quer vir pro Canadá, não vem, fica no Brasil. Eu concordo, mas não concordo. Eu concordo por quê? Qual que é a parte que eu concordo? É que agora, essa é a oportunidade que vocês têm, cara. É a hora, é agora, é a oportunidade de ouro. Tipo, vocês estão com o negócio na mão agora, entendeu? Porque vocês conseguem, porque antes qual que era o caminho? Vir pra cá, gastar uma porrada de dinheiro, eita, bati, muito dinheiro, com college, com aluguel, com alimentação, etc e tal. Um estresse, vai ter que entrar você vai ter que ir para entry level job, trabalho iniciante aí, enfim, muito tempo, tipo uns 2, 3, 4 anos para depois você pegar seu PR. Esse era o caminho. Hoje você não precisa disso, então você consegue se preparar muito do Brasil. É isso que é o negócio, entendeu? Então assim,
Não sei se é isso que ela quis dizer. O meu sentimento que eu tive quando eu assisti o vídeo dela falando tipo assim, cara, fica no Brasil porque aqui tá muito incerto. Fica no Brasil porque você pode se preparar do Brasil, mas assim, toma cuidado porque o Canadá tá difícil. O Canadá tá difícil sim, mas assim, o que eu quero passar para vocês é se prepara do Brasil porque isso é a melhor estratégia que tem. Você consegue aprender o inglês, aprender o francês do Brasil. Não precisa aprender inglês e aprender francês propriamente dito. Aprende o inglês e o francês para prova. Aprende o inglês e o francês para prova. Ou pro inglês, pro IELTS ou pro CELPIP, e pro francês pro TEF ou pro TCF. Aprende a prova. Você consegue se preparar do Brasil, você não precisa se preparar daqui do Canadá. E se você quiser ainda, valida o seu diploma, se você tiver um diploma, e entre em algum negócio de trades, cara. Vai fazer alguma coisa de trade, você pega 6 meses a 1 ano, pô, cara, você tá assim, com a faca e o queijo na mão. Eu não consigo estressar isso enough, eu não consigo estressar isso, assim, dar tanta ênfase quanto nessa fala, assim, entendeu? Eu queria que vocês entendessem que esse é o caminho agora. É um caminho claro que você tem que seguir. Não é mais aquele caminho que você quer, que você pode escolher, é o caminho que o Canadá está te oferecendo. Você quer vir para cá? Você vai ter que seguir o que os caras estão mandando. Então aprende inglês, aprende o francês, aprende alguma coisa em trades, valide seu diploma e aí você consegue aplicar, entendeu? Você consegue fazer isso do Brasil. Então você não precisa vir para cá, você não precisa sofrer, porque cara, teve até um inscrito que perguntou, falou, Caio, o que eu faço? Eu vou para aí, estudo francês daí, ou estudo daqui? Eu falo, cara, ó, no Brasil você tem já a sua rotina, você não precisa aprender nada novo. Você tem o seu trabalho, você provavelmente já sabe mais ou menos como que faz. Você já tem as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Você tem muito pouca coisa com que se preocupar ao seu redor. Aqui, cara, você vai ter que se preocupar com como vai abrir a internet. Às vezes tem problema na internet, tem banco, às vezes seu carro é guinchado e acontece alguma coisa, enfim, você vai ter que se adaptar a outra rotina, a outras pessoas, etc e tal. E aí você vai começar a estudar francês, e aí você vai começar a estudar inglês, cara, é muito desconforto de uma vez só. Melhor você ficar aí no Brasil e já com a rotina que você tá, você se organiza para aprender o inglês. Depois, não aprende os dois juntos, tá? Depois que você aprende inglês, aprende o francês. Mas assim, cara, é pra ontem. Não tem todo o tempo do mundo. Ela fala, eu acho que tem uns 3 anos do governo do Trump, ainda tem esse governo aqui pra acabar, pra gente ver como que vai ser. Cara, esse governo, é o que eu falei no vídeo anterior e vem falando nos outros vídeos, ele é um governo de minoria. Então pode ser que haja uma reeleição daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos. Conservadores, assim, muito otimistas falam 1 ano. Então assim, vamos pensar aí 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio que você tem pra se planejar, entendeu? Para conseguir ver. E você consegue planejar com muito pouco dinheiro, entendeu? Com muito pouco dinheiro e muito pouco ajuste na sua vida agora. Então, esse é um ponto que é essencial que eu quero que vocês entendam. E aí ela fala assim, a gente não sabe para onde as coisas estão indo, a gente não sabe o que vai acontecer, tem o novo primeiro-ministro, a nova primeira-ministra da imigração. Eu fiz um vídeo aqui que é para você entender quem que é essa nova primeira-ministra da imigração. Depois você procura aí, coloca aí, primeira-ministra da imigração no meu canal que você vai ver. É um vídeo bem assistido, acho que está quase com 1.000 visualizações, né? No tempo que eu estou gravando esse vídeo. E aí, a gente tem um primeiro-ministro que ele já vem do Partido Liberal, então ele já está seguindo uma linha. E a gente tem uma nova ministra da imigração que ela já tem vários trabalhos que refletem como ela é. Ela não é uma nova ministra da educação no sentido de que nunca foi imigração, no sentido de que ela é 100% nova. Não, ela é uma nova ministra da imigração nessa posição, porque ela já trabalhou nas outras províncias ali do Atlântico com o francês, já trabalhou com bastante parceria com empresas, já trabalhou com diversas coisas com relação à imigração. Eu falo naquele vídeo lá, eu não vou me prolongar aqui não. Mas o que é legal disso? É que a gente consegue ter traçado já, mais ou menos, assim, uma boa parte, para onde eles vão, entendeu? Então não é que tá tudo meio embaçado, meio nublado. Não. A gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer, que é programa rural. Você vai para o programa rural, procura aí cidades do programa rural, você aprende o inglês, você aprende o francês, você aprende um negócio de trades, você valida o seu diploma, esse tipo de coisa, entendeu? Então isso aí já tá batido. Todo mundo já que está entrando agora, está sabendo, está querendo emigrar agora, sabe que esse é o caminho. Então não é tão nublado assim, entendeu? E aí no vídeo anterior, a província, por exemplo, de New Brunswick, já não está aceitando, eu acho que é New Brunswick, eu falei, dá uma olhada no vídeo de ontem, já não está mais aceitando gente de fora,
porque já bateu a cota de 50%, eles só estão aceitando gente de dentro. A gente sabe que a Alberta também é bem fechado, a província do Atlântico está fechando, Ontário está dando prioridade para quem está dentro. Aqui eu não lembro de BC como que tá, mas eu sei que assim, quem está dentro da província está recebendo, quem já está aqui no Canadá está recebendo tratativas melhores com relação às imigrações provinciais, eu não estou falando do governo federal. Então, ficar no Brasil é bom para você se preparar até certo ponto, tudo bem? Não fica dormindo muito aí não, você tem que, tipo assim, não é alarmismo, não quero falar, tem que vir agora, que não sei o que lá, eu arrumei as malas e venho, não. Então, cara, se prepara bem, mas assim, você não tem todo o tempo do mundo não, tá? Você vai ter um ano e meio, quando tiver bem 2 anos, tá? Porque se trocar, se esse governo for mal, trocar por um conservador, aí sim, aí a gente não sabe para onde vai. Aí você vai estar completamente perdido. Então a hora é agora para você se planejar. Você aí vai ter um ano e meio de planejamento. Você consegue aprender o inglês e o francês nesse um ano e meio que você, se tiver esforçado, você consegue. Pega aí todo dia para estudar, pega aí reserva umas boas horas da semana e foca nisso, que um ano e meio, 2 anos, você vai estar com um perfil muito forte no Express Entry, beleza? Então esse é o caminho. Não espera muito, foca nesses aí, que vai dar bom, beleza? Tamo junto.